Boa noite a todos. Bom, então, eu vou exibir para vocês, tá, o que eu preparei para essa aula, né, de hoje. Na verdade, a partir de hoje. Então, como a gente vai ver a ideia de recursão e recorrência, elas são, na verdade, regras quando você não tem como obter uma regra geral. Então, antes de defini-las, eu vou exibir uma parte que tem as regras definidas, que é essa parte aí que vocês estão vendo, a parte de sequências. Então, a gente vai ver sequências. Tem uma parte de sequências que lembra um pouco a parte de recursão, que são as somas parciais, né, que você vai observando o que vai acontecendo com os termos à medida que você vai jogando termos de uma sequência. E depois a gente vai ver a parte de recorrência. Aí, depois disso, né, vem as partes de contagem, que também envolve sequências e séries, né? Ou seja, o conteúdo dessa unidade, ela se restringe, digamos assim, a casos especiais de sequências e séries, né? Que a recorrência, repito, né, ela é uma fórmula que você, dado um número, você tem como definir o próximo. Mas às vezes você não consegue, mas às vezes você não sabe a regra geral, né? Um caso é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, a gente sabe que um elemento qualquer é a soma dos dois anteriores. Sim, mas qual é a regra geral? Não tem regra geral, assim, não tem como definir a lei expressamente. Então, eu vou exibir aqui para vocês, tá? Essa ideia aqui de sequências. Definição, né? O que é uma sequência? É uma função onde meu domínio são os naturais. Ou seja, é uma maneira de ordenar números reais. Não todos, né? Mas baseado em alguma regra. Aí, para a gente indicar a sequência, a gente escreve assim, tá? No caso, é como se esse termo aqui que eu deixei aí marcado para vocês fosse o nésimo termo da sequência, né? Então, esse índice são os contadores, né? A contagem pode partir tanto do 0 como do 1. No caso, o exemplo ou a questão tem que indicar, tá? Sendo que aí, para não escrever tudo isso, né, dizer que esse índice é um número natural, a gente faz só escrever xn para indicar sequências. Tem alguns exemplos básicos de sequências para vocês, tá? Então, esse primeiro caso é uma sequência constante. Tá? Deixa eu abrir aqui o quadro, né? Deixa eu abrir aqui. Procurar um que esteja vazio. Aqui. Porque aqui os quadrados estão menores. Bom, enfim. Então, pegando lá a primeira sequência, tá? A elevado a n. Não, mas aqui está menor. Está menor também aqui. Arrasta isso, só arrastar. Sim, estou vendo aqui.
Obrigado. Sim, continuando aqui, eu tenho a nossa sequência, que ela é 1 para todo N. Então, o que que significa? Que o A0 é 1. Se eu começar do zero, o meu A1 também vai ser 1, o meu A2 vai ser 1, e assim sucessivamente. O meu AN também vai ser 1. Mas como é que a gente representa de forma geral? Minha sequência AN vai ser 1, 1, 1, e por aí vai. Lembrando que tem uma diferença entre conjunto e sequência. Tá? A sequência é o que vocês estão vendo aí na tela. O conjunto aqui da sequência é esse, tá? Então, o conjunto só tem o elemento 1, mas a sequência eu posso repetir esse elemento do conjunto, né, quantas vezes forem necessárias, ou quantas vezes forem solicitadas. Né? Então, essa é a primeira sequência. A segunda sequência é a sequência de regra geral Bn igual a n. Tá? Então, essa segunda sequência, a gente vai ter o seguinte. Bn igual a n, se eu começar do zero, né, o meu B0 vai ser zero, né, porque Bn é igual a n, o meu B1 vai ser 1, o meu B2 vai ser 2 e assim vai. Né? Então, isso aqui significa que a minha sequência Bn são os números naturais. Ok, aí vamos para a próxima sequência. Essa minha sequência ela diz assim: se o meu n for par, a gente vai escrever 0, e se meu n for ímpar, a gente vai escrever 1. Então, vamos. O meu Cn vai ser 0 se n for par e vai ser 1 se n for ímpar. Né? Então, no caso, vai ser 0 ou 1. Aqui n par e aqui n ímpar. Então, a nossa sequência, se meu índice for 0, né, ele vai ser 0. Se for 2, deixa eu escrever melhor aqui. Meu C0, C2, C2K vai ser 0. E o meu C1, C3 e assim por diante, né? C2K mais 1 vai ser igual a 1. CC significa caso contrário, tá? Não é cérebro, não é cuba, tá? Então, se N é par, associa a 0. Caso contrário, no caso contrário, se N for ímpar, associe 1. Ok. Então, a nossa sequência CN, ela vai ser 0, 1, né? Aí vai alternar nesses dois valores, 0, 1, 0, 1 e assim vai. Tranquilo, né? Até aí. Tá, agora eu vou lançar uma pergunta, né? Quem são os termos dessa quarta sequência?
Bom, é exatamente isso, tá? Então, então vamos ver aqui. Então, a nossa expressão diz assim, Cn é o meio de 1 mais menos 1 elevado a n. Aí, se esse cara aqui for par, isso aqui vai dar 1. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Não, n mais 1. Mais 1, deixa eu mudar. Tá, então se n mais 1, se n mais 1 for par, isso aqui vai dar um positivo, né? E vai dar um no fim das contas. E se o n for ímpar, n mais 1 for ímpar, isso aqui vai zerar. Ok, então isso significa que quando for zero, né, isso aqui vai ficar 1 meio, isso aqui vai ficar 1, aí 0 mais 1 vai dar 1, né? Então isso aqui vai dar menos 1. Então ele vai iniciar do zero, o C1 vai ficar 1 meio também, aí vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2, né? Então isso aqui vai dar um positivo, e vai ficar nessa alternância, né? Então o meu Cn vai começar do zero, depois vai para 1, depois vai para o zero, depois vai para 1. Ou seja, essa lei e essa lei é a mesma coisa. Tá? São leis diferentes, mas elas geram a mesma sequência. Aí eu aproveitei o ensejo e coloquei também uma terceira sequência, tá? Que é o seno ao quadrado de nπ sobre 2. Então vamos escrever lá. Cn é o seno ao quadrado de nπ sobre 2. Aí, no caso, quem é o C0, né? Isso aqui vai ser o seno ao quadrado de 0. Né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E o seno de 0 é 0. Né? Ao quadrado, isso vai dar 0. Aí o C1 vai ser o seno ao quadrado de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, ao quadrado dá 1. É o 2 vai ser o seno ao quadrado de π, também dá 0. Vou fazer só até esse, tá? E esse aqui vai ser o seno ao quadrado de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, ao quadrado dá 1. Ou seja, também vai gerar a mesma sequência das duas anteriores. Então isso aqui vai ser 0,1, 0,1, até... Muito bem, então a gente viu aqui três sequências com três leis distintas, mas que geram os mesmos elementos. Muito bem, então essa é a ideia de sequência, tá?
são infinitos números, tá? Não necessariamente diferentes, né? Pode ser idênticos. Você tem uma liberdade maior, né, em relação ao conjunto. Ok, aí vamos aqui para a segunda definição. Tá? Então, a gente diz que o limite de uma sequência é A, se... Bom, aqui a gente retoma um pouco a ideia do cálculo na parte de limites, tá? A diferença é que lá na parte dos limites que a gente estuda, são funções de R em R. E nesse contexto a gente está estudando funções de N em R. Tá? Mas é praticamente a mesma definição, tá? Que no caso, o limite de uma função, né, é a mesma ideia do limite de uma sequência. Então a gente começa o nosso texto, né, quando o limite de uma sequência é um certo número A. Quando isso aqui acontece, a gente diz, né, que para todo epsilon positivo, existe um N positivo também, que pertence aos naturais, tal que quando o meu N for maior do que N0, o meu Xn vai estar próximo do A. Então essa diferença vai ser menor do que epsilon. Então, note que a diferença lá, né, no cálculo, quando a gente vê limite de uma função, é que para todo epsilon lá, né, existe um delta. E aqui não, existe um N0. Por que existe um N0? Porque esses índices que são o nosso domínio, na ordem, né, quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, né, como está escrito aqui nas nossas sequências. Então, no caso aqui, esse é o A1, esse é o A2, no caso o A0, né? O A0, o A1, né? Ou seja, o cara que está na posição zero área, né? Primeira posição, segunda posição, assim vai. Então, essa ordenação é o nosso domínio. Tá? Quem é o décimo? É quando meu N é 10. Então, a ordenação é o nosso domínio aqui no nosso caso. Tá? Então, o que ele está falando? Que a minha sequência, ela se aproxima de um número, né? Então, sei lá, vou pegar uma sequência aqui. Vamos supor aqui a sequência 1, 2, 3, né? Que a gente já escreveu antes. Para meu N, né? Ou seja, o meu contador, meu elemento de ordem N, né? Vou pegar ele bem grande. Depois dele, a minha sequência ela pode não se aproximar de ninguém ou pode se aproximar de alguém. Então, se ele se aproxima de alguém, aí a gente diz que a nossa sequência converge. E se ele se distancia, né, à medida que meu contador cresce, então a gente diz que ela diverge. Né? Essa sequência aqui, a gente sabe que ela vai divergir. Né? Quanto maior for meu contador, maior vai ser meu número. Então ele não se aproxima de ninguém, então ele vai divergir. Essa é uma das coisas que se estuda em sequência, saber se a minha sequência converge ou diverge. Tá, então vamos continuar aqui. Tá? Então tá, deixa eu só representar essa coisa aqui, né? Então, a definição diz, né? O limite de uma sequência, quando meu N vai para o infinito, aqui sempre a gente está considerando isso, né? Que meu computador está indo para o infinito, então acaba se tornando, nesse contexto opcional, você escrever, né? Que meu N está indo para o infinito, aí você escreve se quiser. Se não escrever em sequências, a gente está querendo dizer isso. Então, isso aqui vai para um certo A, né? Se a equivalência disso, né? A equivalência disso é que para todo epsilon, ou seja, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma reta real, né? Então, suponha que aqui eu tenho um número A, aí eu tenho, sei lá, o x0, depois um x1,
Então, a minha função aqui está se aproximando de A, né? Então, significa que, sei lá, eu tenho um xn0 aqui, aí os outros x vão estar tudo aqui, né? Então, tudo está em torno do A. Então, essa galera aqui que está aqui é o xn, tal que meu n é maior do que n0. Ou seja, o cara da ordem n0 está aqui, né? Depois do n0 está todo mundo próximo do A, né? Uma certa distância epsilon. Então, para toda distância que a gente quiser, né, vai existir um termo n0, né? No caso, a ordem de algum termo da sequência. E como ela é uma ordem, né? A gente ordena em cima dos naturais, né? 1, 2, 3, 4 é primeiro, quer dizer primeiro, segundo, terceiro, assim vai. Tá, ok. Quando o meu n, né, quando o meu contador ele for maior do que esse n0, isso aqui vai implicar, né, que todos os meus termos da sequência, quando eu subtrair do A, isso aqui vai ser menor do que epsilon, ou seja, vai estar tudo aqui dentro. Tá? Então, essa é a definição de quando uma sequência converge. Aí, repito, né, se isso não acontece, a gente diz que a nossa sequência diverge. Para quem está vendo o cálculo, né, então a gente praticamente está revendo, voltamos para a primeira unidade do cálculo, né, que é aquela parte do limite, com um contexto um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa, tá? É como o Zé Carlos diz, né, é igual, mas é diferente. Se diverge, não existe limite, é verdade. No caso, quando o meu n for para o infinito, aí a minha sequência ou ela vai dar mais infinito ou menos infinito. Quando ela dá esses dois casos, né, aí a gente diz que ela diverge. Ou seja, aqueles casos tudinho que a gente está vendo no cálculo, né, se a gente transformar tudo aquilo em sequência, né, todos os que dão números são sequências convergentes. Ok. Aí, continuando aqui o texto, tá? Se diz que a sequência xn converge para o ponto A quando isso aqui acontece. Tá? Aí aqui eu escrevi como eu disse, né? O fato de eu não escrever que n vai para o infinito não é obrigatório, né? Porque todos os limites que a gente aplica em sequência é sempre para o infinito. E nunca para menos infinito, porque isso aqui o n é uma ordem, né? Não de posição, mas de posição dos elementos. Né? Então é por isso que o n, como são naturais, né? O limite que a gente aplica é sempre para o mais infinito. Tá? Quando a sequência não converge, né, para nenhum ponto, se diz que ela diverge, né, que é o que eu falei. Né? No caso, ela vai para esse A aqui, seria o mais infinito ou menos infinito. Então, da mesma forma que lá no cálculo é, a gente tem o teorema da unicidade do limite, aqui a gente também tem. Né? Já que essa questão de sequência são funções também, né? São funções um pouco diferentes, mas também são funções. Então, se o limite da minha sequência está indo para dois elementos que eu chamei aqui de A1 e A2, então eles são idênticos. Tá? Então, uma sequência ela não pode convergir para dois elementos, ela tem que convergir para um só. O meu interesse aqui nesse contexto não é demonstrar tudo, tá? Mas, no caso, como tem alguns alunos nessa turma, né, que não estão pagando cálculo, essas demonstrações iniciais eu vou fazer algumas, tá? Só para a gente relembrar a parte que foi vista no cálculo, né? E tem alguns que o teorema é tão trivial a informação dele que não é nem necessário realizar a prova. Tá? A gente vai observar alguns casos desses. Então vamos provar o teorema da unicidade, né? Do limite de sequências. Então vamos escrever aqui. Então o nosso teorema, deixa eu ver.
Teorema 1. Né? Teorema 1, ele diz assim, o limite da minha sequência AM é A1 e, deixa eu ver se eu chamo, Xn. Então aqui, deixa eu consertar. O limite da minha sequência Xn é A1 e A2. Então, como é a mesma sequência, né, Xn, A1 e A2 tem que ser isso. Tá, e como é que a gente faz essa prova? Primeiro a gente vai abrir esses limites, né? Então a gente vai usar a primeira definição. Então isso aqui significa que, como é que eu digo, né? O que eu digo quando o limite de uma sequência é a 1? Quem sabe dizer? Qual é a equivalência disso aqui? Ninguém sabe dizer? Não sabe. Mais alguém não sabe? Muito bem. É isso aí, né? No caso, lá no cálculo, né, o M a gente usava para divergência, né? Quando uma função ia para mais infinito ou menos, a gente usava o M. Mas deixa eu fazer os desenhos aqui, tá? O pessoal do FMC acompanhar melhor. Então, está aqui a reta dos reais, né? As nossas imagens vão estar aqui. Então, está aqui, para onde ela cresce. Suponha que eu tenha aqui A1 e A2. Então, como é que eu digo que uma sequência tende ao meu A1, né? Que é justamente essa definição aqui. Então, eu tenho que definir aqui uma distância, vou chamar de epsilon1, tá? E aqui eu vou pegar outra, e aqui eu vou chamar epsilon2. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho, sei lá, suponho que a minha sequência, no termo de 1 milhão, ele esteja aqui fora. Mas a partir do 1 milhão e 1, todo mundo está aqui dentro. Então, significa, a convergência significa isso. Como é para todo o epsilon, eu posso pegar esse epsilon extremamente pequeno, que ainda vai continuar tendo infinitos elementos aqui dentro. Então, aqui eu vou chamar N1, e aqui eu vou pegar um cara aqui chamado N2. Tá? Então, perceba aqui, do jeito que eu escrevi aqui, esse elemento da minha sequência, deixa eu só mudar, no caso da minha sequência não é A, é X. Me perdoe mais uma vez. Então, aqui no caso é X. Então, o enésimo 1 elemento, né, vamos chamar assim, está aqui fora. Depois desse, o enésimo 1 mais 1 vai estar aqui dentro. E todos os outros. Né? Como esse F é pequenininho, eu posso pegar ele bem encostadinho aqui e todo mundo vai estar aqui dentro. Né? Todo mundo vai estar perto dele. Então, aqui eu vou chamar X mais 1. E aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui de dentro é o X em 2 mais 1. Então, como é que a gente escreve a definição? Para todo epsilon 1 maior do que 0, porque para todo eu posso pegar esse epsilon 1 tão pequeno quanto a gente queira. Isso. Aí, no caso, aqui no nosso contexto não tem delta, né? Porque delta, esse epsilon era das imagens, né, lá no cálculo, e o delta era do domínio.
Então, no caso aqui, quem faz o papel do domínio é o contador, né? E o contador, no caso, é os N's, que é a ordem dos termos, né? Ok, então, continuando aqui, né? Para todo epsilon maior do que zero, vai existir um N1 pertencente às naturais. Se pertence às naturais, automaticamente já é maior do que zero também. Tal que, depois da ordem, né, desse cara aqui, né, depois da posição N1, no caso da posição N1 mais 1, todo mundo já vai estar perto de A, né? Então é isso que a gente vai escrever aqui. O N1 maior, ou desculpa, para N, o contador da minha sequência N, quando é maior do que N1, que é esse elemento específico, é a ordem desse cara aqui, isso aqui implica que a distância dos termos da minha sequência para A, no caso A1, vai ser menor do que Y1. Então, o que eu quero dizer é, depois da ordem desse cara aqui, né? Depois da ordem desse cara aqui, no caso, o N1 mais 1, em diante, a distância dele para A vai ser menor do que Y, que é o que está escrito aqui. Ou seja, a minha sequência vai estar próxima do A1. Na verdade, é menor do que Y. E não menor do que N. Lembre-se que N é o que indica a ordem da sequência, né? Então, por exemplo, se N for 10, é porque é o 10º termo da sequência. Então, o que eu estou dizendo aqui, suponha que esse N1 é 10. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o 10º termo da sequência não está próximo do A1. Mas o próximo, no caso, o 11º já está. É o que ele está dizendo aqui. Para toda distância, pequeno quanto você queira, você consegue um contador que depois dele, na ordem depois dele, todo mundo vai estar perto do A1. Essa seria a ideia. Ele é o domínio, é quem me diz os termos da sequência. Agora a gente vai abrir esse segundo limite. Tá? E esse segundo limite é referente a esse intervalinho, né? No caso o A2 aqui. Inicialmente a gente está supondo que esses dois são diferentes, tá? A premissa aqui, ele não diz que eles são idênticos, tá? A premissa aqui já está, a maneira como está escrito parece até que de fato eles são diferentes. Mas aí a gente vai provar que eles são iguais. Tá? Então, continuando aqui, vamos agora escrever o segundo limite. Então aqui diz que o limite da minha sequência é o A2, e a gente vai escrever a equivalência dessa informação, e a equivalência é praticamente a mesma coisa, né? Para todo y2 maior do que zero, ou seja, para qualquer distância que eu imponho do A2, né, dentro de um certo raio, né, esse raio é y2, vai existir um N2, né, que eu coloquei ele aqui, ó, um N2, também natural, tal que quando o meu contador N da minha sequência, né, quando esse meu N passar do N2, todo mundo vai estar aqui perto do A2, né? Então vamos escrever isso. Quando o meu contador for maior do que N2, né? Ou seja, depois do N2, isso aqui implica que a distância da minha sequência para A2 é menor do que Y2. Então essa é a primeira coisa que se faz, né, nessas demonstrações. Quem está pagando cálculo comigo, a gente viu muitas demonstrações disso na primeira unidade, né? A segunda unidade não teve tantas demonstrações como na primeira, porém tinha mais aplicações.
tinha mais aplicações do que a primeira parte. Então, o próximo passo aqui é pegar um contador que garanta a convergência das duas. Então, no caso, eu tenho duas possibilidades de consideração no próximo passo. Vou colocar aqui, considere N3 como sendo, aí vou colocar as duas possibilidades. Eu posso considerar como sendo o menor valor do N1 e N2, e eu tenho como considerar o maior valor entre o N1 e o N2. Pergunta, para que a minha sequência, né, esteja próximo desses dois valores simultaneamente, eu preciso pegar a ordem mínima entre as ordens ou a ordem máxima entre as ordens? O que vocês acham? Máxima. Um disse mínimo e um disse máximo. Tudo bem. Os que responderam, né? Quem respondeu o mínimo é a galera que está pagando cálculo comigo. Né? Pelo menos pude observar alguns. Quem disse máximo está pagando exclusivamente, né? Pelo menos comigo, né? FMC. Mas, tá. No caso, o Zé Carlos, né? Que se expressou aqui, né, botou né, tipo, aí estamos em desvantagem, eles estão pagando. Eu quero perguntar a você botou o máximo, né? Pergunta, por que o máximo? É, vocês estão corretos. E eu sei por que o pessoal do cálculo escolheu o mínimo. É porque no cálculo, a gente pega o mínimo dos deltas. E o delta significa menor distância. Né? No caso, eu tenho dois deltas, que são duas distâncias, a gente pega a menor. Pegando a menor, significa que o x está próximo do elemento do domínio que a gente quer. Aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a ideia, né, o meu contador, quanto mais longe ele estiver, mais próximo ele vai estar do A. Então, nesse contexto de sequência, tem essa inversão comparado ao limite de funções. Então, o correto é você considerar o máximo. Porque vamos só dar alguns valores para a gente entender. Suponha que a minha sequência se aproxima do A1 na posição 102. Vamos supor. Para a primeira, né? A primeira sequência se aproximar do A2. E na segunda, vamos supor que ela só começa a se aproximar depois da posição 200. Pergunta, eu quero pegar uma posição que eu tenho aproximação nos dois. Eu vou pegar 200. Porque depois de 102, minha sequência está perto de A1. E só depois de 200 que ela está perto do A2. Então, se eu pego minha sequência depois da posição 200, ele vai estar próximo dos dois, teoricamente. Então, a gente vai ter que pegar o máximo aqui, né, nesse contexto. Então, deixa eu apagar, né? Todo mundo entendeu, né? Por que eu peguei o máximo? É porque a minha sequência, ela tende a se aproximar do A à medida que meu contador é o maior possível. Então,
Pegando esse exemplo que eu botei de novo, suponha que a minha sequência, a primeira, né, ela atinge o A1 depois da posição 102. Então, até a posição 101 estava longe do A1. Do 102 em diante está perto do A1. Essa segunda suponha que é depois da posição 200. Mas se eu pego a posição 200, como é maior do que 102, então as duas vão estar próximas. Na verdade, a minha sequência vai estar próxima das duas. Então, aqui eu quero o contador o maior possível. Tá? Lá o delta era a distância e lá era menor possível. Pronto, o Danilo fez um comentário, né, que corrobora um pouco com o que a gente está conversando. É mais ou menos isso. O cálculo versus FMC, nesse contexto aqui, é contador versus distância. Na verdade, é o contador mais longe. Aí ele vai se aproximar mais. Muito bem. Nesse contexto. Então, eu vou pegar o N3 como sendo o máximo entre o contador N1 e o contador N2. Aí, o que isso aqui vai implicar? Isso aqui vai implicar que a minha sequência vai estar próximo das duas. E propriedade de desigualdade. Eu vou aplicar uma propriedade de desigualdade. Né? A propriedade que eu vou aplicar diz assim: suponha que A é menor do que B e C é menor do que D. Pergunta: A mais C e B mais D. Quem é maior? Eu tenho isso, quero saber isso. Quem é maior, B mais D ou A mais C? B mais D. Não importa se são positivos ou negativos, né? Isso aqui é regra universal. B mais S. Ok, tá, perdoado. Tá, então se eu aplico aqui, ó, se eu fizer esse cara aqui como se fosse o meu A e esse o meu B, né, dessa desigualdade, e esse aqui meu C e esse meu D dessa desigualdade, eu vou aplicar isso aqui, tá? Aí a gente vai ficar com isso daqui. Módulo da minha, ou seja, a distância da minha sequência para A1 mais o meu A2, né, subtraído da minha sequência. Isso aqui vai ser menor do que epsilon 1 mais epsilon 2. Professor, você trocou a ordem. Não tem problema, tá? Porque, como está em módulo, eu posso escrever em qualquer ordem. Aí, vamos agora a mais uma propriedade de sequências. Sequência não, desculpe, de desigualdades. A propriedade é essa. Eu tenho A mais B em módulo e eu tenho a soma dos módulos. Pergunta: quem pode ser maior desses dois? Quem pode ser maior? Esse aqui é maior do que esse, pode ser maior, ou esse só pode ser maior do que esse? Muito bem. Esse aqui pode ser maior. Qual é a razão disso? Se eu pego um A positivo e um B negativo, aqui eu tenho uma diferença. Mas aqui eu vou ter uma soma. Né? Só para a gente visualizar isso que eu disse, né? Vamos pegar aqui o A sendo 4 e o B sendo menos 2.
Aqui dá 2, né? Aqui vai dar o módulo do 4 mais o módulo do menos 2. Aqui vai dar 2 positivos, isso aqui vai dar 6. Então, esse cara aqui, que pode ser maior do que esse, também pode ser que sejam idênticos. Né? Se a gente pegar os mesmos elementos, né? Se fosse 4 e 2, e aqui ia dar a mesma coisa, né? 6 e 6. Muito bem. Aí, olhando para essa desigualdade e olhando para essa, o que a gente pode dizer? Não sei se vocês concordam, mas isso aqui significa que xn menos A1 mais A2 menos xn, isso aqui é menor ou igual, né? Aplicando essa propriedade do que isso, né? Então é só copiar. E, por sinal, essa soma é menor do que a soma dos épsilons. Ok. Todo mundo entendeu até aí, né? Tá tranquilo, né? Ok. Aí é o seguinte. Esse cara é menor do que essa soma. E essa soma é menor do que a soma dos épsilon. O que eu posso falar desse módulo e a soma dos épsilons? Que é a soma dos épsilons, né? Eu acho que foi isso que o Danilo quis dizer, né? Que a soma dos épsilons continua maior. Isso, maior do que isso. E outro detalhe. Observe que aqui eu tenho a minha sequência, quer dizer, o mesmo termo da sequência, né? Aqui, ó. Então, esse aqui cancela com esse. Muito bem, transitividade. Então, significa que aqui está o módulo do A2 menos A1. Né? Então, isso aqui foi o que sobrou, né? A2 aqui positivo, menos A1. Isso aqui é menor do que a soma dos épsilons. Pergunta. Esse épsilon pode ser o quão pequeno eu queira? Pode. No início do texto, né, no caso da definição, ele começa falando para todo epsilon. Eu perguntei se esse epsilon pode ser o quão pequeno a gente queira. E a resposta é sim, ele pode ser minusculamente pequeno. A única condição é que ele seja positivo, tá? Então, sei lá, eu quero que meu epsilon seja tão pequeno do tamanho de um elétron. Né? Você pode considerar isso sem problema nenhum. Então, esses dois carinhas aqui são extremamente pequenos. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Que o A2 menos o A1, né, a diferença, eu não sei quem é maior do que quem, por isso que está em módulo, essa diferença é menor do que uma coisa extremamente pequena. Então, eu pergunto, o que o A2 é em relação ao A1? Exato, né? Se isso aqui é menor do que uma coisa extremamente pequena, então significa que essas duas coisas são idênticas. Tá? Então, aí chegamos à conclusão do nosso teorema. Então, isso aqui implica que o A1 é igual a 2. Só repetindo a ideia, no caso,
fazendo mais um comentário, essa demonstração é praticamente idêntica que a gente vê no cálculo, né? A única diferença é o que a gente considera aqui, no caso, é o contador, né? Lá a gente considera a menor distância do meu domínio para o elemento que a gente quer. Então, mas aí tem um detalhe bem peculiar, que essas duas coisas são extremamente pequenas. São extremamente pequenas o quão você queira. A única condição é que seja positivo. Então, exatamente, é quase nada. Né? Então, significa que o A2, né, tem que ser igual a 1. Ok. Que é tipo assim, imagine o tamanho da Terra comparado ao universo, né? Então a gente já vê que o tamanho da Terra é insignificante, né? Comparado ao universo. Então, sei lá, né? A gente trabalha com coisas infinitas aqui e coisas infinitas tem um pouco disso, né? Pegue um epsilon maior do que zero, desde que ele seja pequeno. Então imagine, sei lá, o meu tamanho, né, o tamanho de Natal, comparado ao universo, né? Então também é insignificante. Tá, agora pegue o tamanho de uma abelha comparado ao universo. Né? Todos esses tamanhos que eu estou falando, todos são positivos, todos eles. Sendo que comparado à dimensão do infinito é totalmente insignificante. Então, o que eu estou dizendo aqui? Né? Que eu estou pegando duas coisas extremamente pequenas comparadas ao universo do infinito. Né? E eu tenho que a diferença é menor do que duas coisas extremamente pequenas. Então, essas duas coisas são praticamente idênticas, né? São iguais. É verdade, a Terra é uma curva. Então, está todo mundo errado. Fora nós, né? Nós que sabemos da verdade. Muito bem. Então, essa foi a ideia do teorema da unicidade, né? Uma sequência não pode ir para dois limites distintos. Eles têm que ir para o mesmo limite. Exato. A grande sacada aqui foi a troca da ordem, que me possibilitou, não é uma falsidade, né? É uma verdade, e a gente pode chegar nisso. Não fazer isso não significa que é falso, mas aí a gente não chega na informação. Né? A gente, só lembrando aqueles conceitos que a gente viu lá na lógica no início, né? A gente tem que admitir verdades, né? E o modus ponens tem que chegar onde a gente quer. Matemática a gente aplica modus ponens o tempo inteiro, né? Todas essas implicações que eu escrevi, aqui estou considerando modus ponens, né? Que essa informação é verdadeira e a implicação também é verdade. Então isso aqui vai ser verdade. É tipo isso. Né? Então a grande sacada foi essa escrita. Né? Se eu não escrevesse nessa ordem, a gente não chegaria. Aí, ou a gente seguiria outro caminho, né? Que provavelmente seria. Ou então ia até o momento de perceber isso, né? Que a gente pode escrever assim. Muito bem. Agora vamos. Aí tem as propriedades. Então, o que as propriedades dizem? Suponha que eu tenho duas sequências, xn e yn. Xn vai para A, yn vai para B. Aí, se eu somar ou subtrair as sequências, o meu limite também vai, né, o limite da sequência é a sequência dos limites.
O limite do produto é o produto dos limites, né? As mesmas regras. E o limite do quociente é o quociente dos limites. É, então, todas aquelas propriedades do cálculo, aqui elas se encaixam. Mas, é, como eu coloquei no próprio texto, né? O meu objetivo não é se aprofundar. Não é se aprofundar em sequência. Né? Agora, perdi onde eu escrevi isso. Tá aqui, né? O objetivo do texto não é se aprofundar em sequência. Então, é, os teoremas são válidos no cálculo, também são válidos aqui, e a gente não vai enunciar. Né? O Lauro entendeu aí o que o pessoal falou? Sim, o Lucas de Lima, esses limites não tem X, no caso, eu comentei aqui, nessa definição 2, tá? Como esse contador é um número natural, e a gente quer que ele cresça o quanto a gente quiser, então a gente já subtende-se que o meu n vai para o infinito sempre. Então a gente se torna opcional, aqui em sequências, tá? Em funções não, a gente tem que dizer. Tem que dizer para onde ele cresce. Mas aqui não, sempre vai crescer para mais infinito, sempre. Então a gente acaba não escrevendo, porque a gente sabe que vai para, omite, mas é sempre para um infinito positivo. Tá? Muito bem, então aqui eu vou só fazer a prova da soma e a prova do produto. Porque o quociente eu posso considerar como um produto e a subtração como uma soma. Né? A subtração é somar uma sequência com outra depois que eu trocar o sinal de todo mundo. E a divisão, você pega a sequência 1 sobre a sequência. Né? Você pega a sequência x e y, considera a sequência 1 sobre y. Aí quando você faz o produto, né, você vai ter essa informação. Então, na verdade, provar a soma e provar o produto, você está provando indiretamente as 4 operações. Então, vamos fazer aqui essas 2 demonstrações. Eu acho que, fora essas, não vai ter mais demonstrações a se fazer, pelo menos que eu lembre, não, porque, assim, tem um pouco de caráter bem, bem óbvio, vamos dizer assim, as informações que vem mais adiante. Né? E nessa parte de sequência, os teoremas que eu vou passar para vocês são os práticos, né? Não é teorema de cunho teórico abstrato. Muito bem, então a gente vai provar, né? Eu tenho 2 sequências. Deixa eu só ver lá como é que eu escrevi. Teorema 2, né? São as propriedades. Então, teorema 2. Eu vou considerar aqui o limite de x em A e o limite de y em B. Bom, na sequência aí que Danilo voltou, o infinito veio antes do 4. É isso? Foi eu que digitei errado? Ou isso é o fim ao começo e o começo ao fim?
Ou você está dando um loop infinito? Deixa eu ver. Acho que não é no meu texto não isso. Muito bem, então, primeira coisa, né? Como é que a gente escreve a definição desse limite? A gente já escreveu, né? Vamos só repetir aqui a ideia. Então vai ficar assim, ó, o limite de x em a, né? Quando meu n vai para o infinito, aí o que isso significa? Que para todo epsilon maior do que zero, né? Para todo epsilon 1, né? Vou chamar epsilon 1 porque é a primeira sequência. Existe um N1 natural, ou seja, tem uma ordem aí na sequência, né? Tal que quando minha sequência passa dessa ordem, aí a sequência está próxima do A. E a definição desse limite é idêntica, né? A gente só vai mudar o índice 1 para o índice 2. Então vai ficar limite de y em do AB. Isso aqui equivale a todo epsilon 2 maior do que zero. Existe N2 natural, tal que quando N for maior do que N2, implica que a minha sequência está próxima de B. O fato de ser natural implica que é maior do que zero. O Gabriel visualizou, deixa eu ver. Não tem que restringir. Podia ser zero. Não, não é porque aqui é o seguinte, essa questão de sequência, você tem o primeiro termo, né, que pode ser, você pode chamar ele de zero, né, a ordem zero, né, o zeroário. Mas aí, a partir do segundo convergir para um número, não é interessante isso. É interessante que é a partir de alguns termos da sequência. Então, automaticamente esse n vai ser positivo. Não preciso fazer essa restrição de dizer que é positivo. Não é necessário. Na verdade, não dá para chegar porque a sequência não é a mesma, tá? Então, significa que se você jogar a mesma ideia do anterior, essa sequência aqui não pode ser anulada. Só se elas fossem idênticas. Ok, então eu tenho isso aqui, né? Que é a minha definição. E a gente quer chegar... Deixa eu apagar aqui. Porque nós queremos chegar nessas duas informações. Que o limite da soma vai dar isso aqui, né? A mais B. E depois a gente vai chegar aqui o limite do produto. Vai dar em A vezes B. Ok. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Eu tenho que pegar um contador que garanta a aproximação da primeira sequência em A e minha segunda sequência em B. Aí, quem a gente pega desses contadores aqui?
eu não sei, N2 é maior ou menor? Então a gente pega, e aí no caso eu fiz uma pergunta, mas já com outra, né? A gente pega o maior ou o menor deles? O maior. Então, seguindo a mesma ideia da prova anterior, né, que é basicamente a mesma coisa, considere é, meu 1N3 como sendo o maior valor, né, entre N1 e N2. Aí o que que significa? Que tanto a minha primeira sequência vai estar próximo de A, como a minha segunda sequência vai estar próximo de B. E já adiantando o processo, né, se eu fizer isso aqui, xn menos A mais yn menos B, né, essa soma vai ser menor do que a soma dos épsilons. Essa prova parece muito com a outra. Essa demonstração parece muito com a outra. Inclusive, a gente também pode dizer, né, que essa soma aqui, né, isso aqui implica que xn menos A mais yn menos B é menor ou igual que essa soma, que é menor do que a soma dos épsilons. Aí agora a gente só precisa organizar essa informação, tá? Tudo isso aqui que eu fiz, não sei se vocês estão percebendo que está bem semelhante à outra demonstração. Então a diferença aqui é o seguinte, eu vou só organizar essa informação, tá? Isso aqui, vou só escrever, isso aqui significa, por transitividade, que esse primeiro módulo é menor que a soma dos módulos. Então aqui xn menos A mais yn menos B, isso é menor do que a soma dos módulos. E isso aqui significa que aqui eu vou só trocar a ordem. Então isso aqui vai ficar xn mais yn menos A mais B. É quase um déjà vu mesmo, né? Só não o final, né? Então o que que significa? Aqui eu acabei de criar uma nova sequência, que é uma sequência que é a soma, né, do termo da sequência x com da sequência y. E a soma da minha sequência vai ser próximo de A mais B, né? Aí eu pergunto, né? Eu concluí, cheguei aonde a gente queria chegar, ou ainda preciso escrever mais alguma coisa? De fato, né? A conclusão que a gente chegou é que a soma dos termos da sequência, né, vai estar próximo da soma, porque essa diferença aqui é menor do que uma coisa insignificante. Então, significa, isso aqui implica, né, que o limite de xn mais yn é A mais B. Professor, por que no outro você não concluiu como um limite? Porque isso aqui não tem variável. Tá? Isso aqui são duas constantes. Por isso que a conclusão é que elas são idênticas. Aqui não. Aqui tem um contador aqui, ó. Tem um contador aqui e tem um contador aqui. Então, essa função é próxima dessa no limite. Porque no outro limite você não concluiu como limite, né? É interessante, né? Porque eu, eu respondo e depois a pergunta é feita, né? Parece até que está tendo um problema de questão do tempo, né? A resposta está vindo antes. E não é proposital, né? Porque tá invertido, né? A coisa. Mas tudo bem.
Então, todo mundo visualizou, né, a ideia dessa demonstração. Agora, a gente vai demonstrar a outra, né, o produto. Para demonstrar o produto, a gente tem que visualizar uma única informação. Na verdade, você que sabe, né? Você já sabe. Inclusive, tem uma das respostas que eu vi na, quando eu corrigi, né, as provas, tinha acho que era uma questão lá que estava muito parecida de todo mundo. Eu acho que você voltou no tempo e mostrou para as pessoas a questão. Eu acho. Agora eu não me recordo. É, muito bem, então, é, pelo que a gente está vendo aqui, sim. Sim, ainda bem que você falou isso. Me diz só uma coisa. Tem algum aluno dessa turma que não pagou cálculo ainda? Ou o cálculo não é pré-requisito para a FMC? Ah, pode pagar junto, né? O cálculo é pré-requisito, tá? Não pagou cálculo, tá? Bom, no caso, você que não pagou cálculo, não tem problema no seguinte sentido. Eu não vou me aprofundar aqui, como me aprofundei em cálculo na primeira unidade, significa que quando você for pagar cálculo, pelo menos essa parte você vai visualizar melhor, eu acredito. Né? É, tudo bem, isso é normal. Bom, mas voltando para cá, antes de é, fazer a nossa demonstração propriamente dita, é, para pagar a probabilidade tem que pagar cálculo, né? Sim, tá certo. Ok. Sim, então, continuando aqui, eu vou precisar de um lema, que o lema diz assim, se o limite da minha sequência, vou pegar outra sequência, deixa eu ver, uma sequência Z é um certo C. Aí eu pergunto a vocês, quanto dá o limite dessa sequência aqui? Todo mundo entendeu, né? Eu vou botar a interrogação aqui onde eu quero. Dá zero, né? Eu chamei lema porque lema é o que dá suporte a um teorema. Então, às vezes você quer provar um teorema, mas precisa de alguma informação. Então, o suporte a gente chama de lema. Então, a minha sequência Zn, que não é zona norte, tá convergindo para um número C, significa que a diferença tem que ir para zero. Tá? É tipo assim, a minha sequência
minha sequência, sei lá, WN, ele se aproxima de 8. Então significa que se eu fizer WN menos 8, isso aqui vai se aproximar do zero. 10. Muito bem. Então aqui, no caso, tem que ser zero. Ok. Agora, considere essa expressão aqui. Suponha a minha sequência xn vezes yn. Isso aqui eu posso escrever assim, como sendo ela mesma mais b bxn menos bxn. Para isso aqui. Deixa eu ver assim, mais AB menos AB. Todo mundo concorda que essa igualdade é verdade? Aí, o próximo passo vai ser o seguinte. Eu vou reagrupar isso aqui. Então, aqui eu vou agrupar assim. Eu vou agrupar esse com esse. Tá? Deixa eu botar de outra cor aqui. Eu vou agrupar esse aqui com esse. E fazendo esse agrupamento, a gente vai ficar assim, ó. Vai ficar xn, a minha sequência, né? Aí, no caso, vai ficar yn menos b. Deixa eu ver mais. Agora eu vou agrupar esse B aqui com esse AB aqui. Com esse B aqui. Então vai ficar assim. Não, aqui eu vou usar o lema 1. Aqui eu estou só escrevendo, suponha essa expressão, tá? Estou supondo que esse lema 1 é verdade. Então aqui vai ficar xn menos A e vai sobrar aqui AB, né? Então, quem está em vermelho eu agrupei aqui, quem está em verde eu agrupei aqui e sobrou esse cara aqui, mais AB. Aí no caso, aí agora eu vou aplicar o limite, tá? Então aqui vai ficar o limite na minha sequência xn vezes yn. Isso aqui vai ser igual ao limite de xn vezes yn menos b, mais limite, aqui aplicando a propriedade da soma, né, que a gente já sabe que é verdade, xn menos a, e mais o limite de AB. Tem outro lema que eu vou precisar aqui. Ele é simples, mas eu vou precisar dele. Vou botar aqui o lema 2. Que o lema 2 diz assim, limite de
AN vezes BN vai para zero se o limite de BN for para zero, por exemplo. Então, isso aqui é fácil provar. Né? Eu sei que é produto, aí você pode até pensar assim, então se você está querendo provar produto, onde o seu lema tem um produto, né? Mas no caso aqui, esse lema é quando um deles vai para zero. Aí isso aqui vai para zero. Aí no caso, aplicando esse segundo lema aqui, né? Eu tenho o produto de duas coisas, onde uma delas está indo para zero, né? Esse aqui está indo para zero, por causa do lema 1. E essa também está indo para zero, porque meu YN vai para B e meu XN vai para A, né? Como meu XN vai para A, então isso aqui vai para zero. Como meu YN vai para B, então isso aqui vai para zero. Significa que esses dois primeiros limites aqui vão para zero por esse lema 2. Então, o limite do meu produto vai ser o limite da constante, né? Que é a própria constante. Eu não escrevi isso, mas o cálculo isso é válido, então esse aqui é o produto de A com B. Vou explicar de novo e devagar. Eu considerei dois lemas. Primeiro lema, se eu tenho uma sequência que vai para C, então a diferença vai para zero. Isso aqui a gente usa também no cálculo 1, quando a minha variável vai para um elemento específico do domínio. Né? A gente às vezes diz que Zn tende a C, ou que Zn menos C tende a zero, é a mesma coisa. Eu estou considerando um lema 2 que diz assim, se eu tenho o produto de duas sequências, onde uma delas vai para zero, então o limite do meu produto é zero. Tá? Esses dois lemas são fáceis de demonstrar, né? Mesmo sem ter provado essa propriedade do produto. Aí, só relembrando, né, esse produto eu escrevi, peguei ele próprio, coloquei aqui dois produtos, né, alternando o limite de um e a outra sequência, sempre colocando ele e tirando ele, né, então isso aqui é zero, isso aqui também é zero, né, então de fato é evidente. Aí eu coloquei esses dois em evidência, né, ficou isso aqui, e já se encaixa no lema 2, e coloquei esse B em evidência com esse B, ó, que ficou aqui encaixado, vai também se encaixar no lema 2. Aí apliquei o limite dos dois lados, então o limite do meu produto, aqui vai se encaixar no meu lema, no meu lema 2, porque esse aqui vai para um número que é A. E esse aqui está indo para zero. Então, pelo meu lema 2, né, esse produto vai para zero se uma das sequências for para zero. Então, essa sequência vai para zero. Né? E minha sequência X está indo para A. Então, essa diferença também está indo para zero. Então, pelo lema 2, esses dois limites vão dar zero, restando só o produto de A com B. Não sei se deu para visualizar quando eu expliquei essa segunda vez. Muito bem. Para provar essas duas coisas aqui, esse, né, eu não fiz porque ia dar aquele mesmo trabalho de abrir Epson, tem miséria, papapá, tudo aquele trabalho. Então, eu já fiz a suposição, tá? Isso para isso é um detalhe na escrita, você abre aqui o limite, você só escreve um pouco diferente, né, e vai chegar nisso. E esse aqui também não dá muito trabalho. Né? No caso, prover o produto, então significa que eu garanti as quatro operações. Né? Então, o limite da soma é a soma dos limites, aqui, né? Da diferença análoga. O do produto é o produto dos limites. E do quociente é o quociente dos limites, desde que o meu YN não seja zero.
Tá? Bom, pelo horário, a gente está chegando no fim, tá? Deixa eu só comentar as cenas do próximo capítulo. A gente vai ver quando é que, em relação à monoticidade, né? Quando é que uma sequência cresce, quando ela não decresce, né? A gente vai testar, né? Então tem uma proposição que me garante, né, se a sequência ela é monótona ou não. E depois a gente vai ver séries. Aí, no caso, já entramos na parte mais interessante dessa parte, né? Que é para ter recursão, né? Tem que ter uma sequência ou uma série, né? E aí a gente vai seguindo. Temos testes e tal. Pois tá. Então, vou ficar por aqui. Quem tiver dúvida, pergunta, tá? Quem não tem, boa noite. Até amanhã, né? A gente se bate nesse mesmo horário.